Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nós vamos ler no capítulo 2, a partir do versículo 19. Aliás, muda, no capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 26. Embora a mensagem desta manhã esteja baseada em um versículo, que é um pensamento, mas a gente tem que ler todo esse texto que amarra o pensamento do apóstolo Paulo, que serve de ensino para todos nós. Filipenses capítulo 1. Obrigado, meu filho. A partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijarei, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Sublinho aqui o versículo 21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Você sabe a diferença entre um crime doloso e um crime culposo? Quantos sabem? Tudo bem. Alguns sabem, poucos sabem. Eu vou explicar rapidamente. O que é um crime doloso? Crime doloso é aquele que você tem vontade de fazer, que você arquiteta fazer. Você planejou fazer. Você planejou matar uma pessoa. Isso é um crime, é dolo. Um crime culposo é aquele que, possivelmente, alguns de nós já tenhamos até cometido. Crime culposo é aquele que você não teve a intenção de matar. Um acidente de carro, por exemplo.
por imprudência, por imperícia, você cometeu, mas você não quis fazer aquilo. E, em consequência daquilo, você matou alguém. Então, não foi dolo, você não queria fazer isso, mas você fez. Isso chama-se culpa. É o carro que você deixa no estacionamento, por exemplo, que é o seu veículo, e você não freou bem no freio de mão, não deixou engatado em marcha, e o carro desce e bate em outro carro, ou bate numa pessoa e mata uma pessoa, e você vai responder por crime culposo, porque aquele objeto é seu. Nisso até uma coisa engraçada aqui, um dia conta-se, né, que um dia uma senhora chegou para Rui Barbosa e disse: Doutor Rui Barbosa, se um cachorro de uma pessoa chegar numa tarimba e comer um pedaço de carne, o dono do cachorro tem que indenizar? A Rui Barbosa disse: tem, sim, senhora. Ele é o dono do animal. Aí a mulher disse: pois é, o seu cachorro, aquele bonitão, foi na minha tarimba e comeu um pedaço de filé. Cachorro inteligente, por troco, filé. Hein? Aí disse que o Rui Barbosa disse: muito bem, e quanto é o tal filé? Aí a mulher disse: é tanto. Eu disse: pois não, vou pagar. Mas a senhora veio primeiro me fazer uma consulta. Eu sou um jurisconsulto, um advogado, e a minha consulta é caro. Eu vou lhe pagar o pedaço de carne, você vai pagar a minha consulta. Aí ela falou assim: e quanto é a sua consulta? Ele disse que o Rui Barbosa estou lá em cima. Disse: doutor Rui, vamos deixar a conta pela receita. Não precisa mais pagar o pedaço de carne, não. Você paga pelo animal, você paga pelo carro, pelo seu filho menor. Antigamente o marido pagava pela mulher se cometesse alguma coisa. Antigamente. É uma longa história. Isso aí a gente vai, se a gente for discutir isso, o problema do dolo e da culpa. Entenderam agora a diferença? Muito bem. Agora eu vou perguntar: você seria capaz de cometer um crime doloso? Você crente, lavado, purificado pelo Senhor Jesus, você seria capaz de cometer um crime doloso? Existem várias espécies de crime, eu não quero entrar por aí. Eu vou me atentar aqui para chegar ao texto. Eu estou fazendo um arrodeiozinho, meus irmãos, atenta, porque eu vou chegar no texto. Vou chegar lá. Estou falando para a igreja. Eu não sou tão velho que não saiba onde eu quero chegar, não. Eu estou fazendo um arrodeio, mas vou chegar lá. Existem vários tipos de crime. Existe o crime de prevaricação, o crime da mentira. Você sabe que é crime. O crime da calúnia é crime. E vários tipos de crime. Mas eu não quero entrar por aí. Vou entrar na questão do homicídio. Do homicídio. Você seria capaz de matar alguém? Você seria capaz de matar alguém? Quem seria capaz de matar alguém? Levanta a mão. 2 pessoas, 3, eu vou levantar a minha. Eu seria. Coisa horrível, né? Eu seria. Eu mataria alguém que estivesse matando meu filho. Eu mataria alguém que estivesse matando meu pai. Se eu pudesse, eu mataria alguém que estivesse matando minha esposa. Vou repetir a pergunta. Você seria capaz de matar alguém? Aumentou muito, né? Aumentou muito. Pois bem, nós, lavados, purificados, que pertencemos ao Senhor Jesus, nós seríamos capazes de cometer um crime? Sim, aí você vai entrar
nas atenuantes, nas agravantes, na legítima defesa do outro, de que o problema constitucional, certo, de que em legítima defesa não é crime, é uma série de coisas por aí. Você sabia que os criminologistas, inclusive Lombroso, Garofalo e muitos outros, têm muitas teorias. Uma da teoria de Lombroso é o criminoso nato. Aí ele traça o criminoso nato. Isso é o resultado de muito estudo. Todos eles foram médicos, foram psicanalistas. Muitos deles fizeram muitas autópsias, às vezes, especialmente na guerra. Gustavo Mengele, por exemplo, e outros, Mengele, por exemplo, e outros. Cada um tem a sua teoria. Lombroso, por exemplo, ele tem a teoria do criminoso nato. E ele traça, eu não vou traçar aqui, senão você pode sair daqui, encontrar uma pessoa e dizer, ó, um lombrosiano. Você pode até ficar com medo da pessoa, que a pessoa tem aquelas características que Lombroso levantou, de que é o criminoso nato. Que é o criminoso nato. Irmãos, tudo isso que eu estou colocando aqui é muito mais sério do que vocês pensam. E tudo que eu estou colocando aqui tem muito a ver com isso aqui, com essa mesa. Sabia? De que nós temos cometido pecados e temos cometido crimes. Lembre-se, nem todo crime é pecado. E nem todo pecado é crime. Você pode cometer um crime e não ser pecado. E você pode cometer um pecado e não ser crime. Vou explicar rapidamente. Se você vende Bíblia, por exemplo, num país em que é proibido vender Bíblia, você está cometendo um crime, mas não está cometendo um pecado. Está vendo? Então, nem todo pecado é crime. Existem outros exemplos. Senão a gente vai passar muito tempo aqui. E a questão de pecado é um problema dentro do mundo da ética e não no mundo do direito. No mundo da ética. Todo pecado é uma relação ética, especialmente de igreja. A gente tem que saber até onde vai o direito posto, que é o direito do Estado, e o mundo ético e o mundo da religião. Até onde a religião vai, muitas vezes confunde muito com o problema lá do Estado, do direito posto, com a igreja. É diferente. O que eu estou colocando aqui, meus irmãos, é que muitas vezes nós temos cometido crimes. E alguns desses crimes que nós temos cometidos são crimes dolosos, não são crimes culposos. Quando você arquiteta alguma coisa contra alguém, você está cometendo um dolo. Um dolo, porque você está arquitetando. Não foi fruto de uma causalidade, não é casualidade, é causalidade, não é causa. Mas você arquitetou. Você cometeu um crime. A tal ponto que, se alguém for para denunciar, você paga pelo crime. Essa é uma questão tão séria para nós como igreja hoje. Algumas igrejas estão sendo levadas, por exemplo, à justiça. Nós estamos vivendo num mundo muito, muito, muito difícil. Por exemplo, algumas igrejas ainda têm aquele costume de se disciplinar um irmão, anunciar na igreja o porquê ele foi disciplinado. Isso é constrangimento ilegal, de acordo com a lei. Você não pode fazer isso. Algumas igrejas ainda têm o costume de disciplinar o irmão em assembleia.
Isso é crime pela lei, capitulado pela lei, e dá indenização alta. Você não pode ser constrangido no meio de todo mundo e dizer, fulano tal fez isso aí, no meio de todo mundo. A gente precisa saber como fazer para evitar esses problemas. Mas eu agora vou voltar para isso aqui. Eu sei que é muito material para você sair daqui pensando, mas a minha ideia é justamente essa, é levar você a pensar. Eu dizia ontem a um colega, uma coisa que nós não podemos fazer, um pecado que nós não podemos cometer, é o pecado de deixar de pensar. De achar que aquelas pessoas que pensaram no passado e que colocaram algumas coisas como normas, não estou falando da Bíblia, mas de outras normas, nós temos que obedecer aquelas normas que foram do século XVIII, do século XIX, do século XVI, e que são válidas para o mundo de hoje. Vou explicar a vocês. Vocês já ouviram falar de um filósofo chamado John Locke? Quem já ouviu falar de John Locke? Pessoal de John Locke. Filósofo inglês, iluminista. Ele desenvolveu uma tese. Hoje, pouca gente aceita essa tese. Mas na época, muita gente aceitou. De que a criança, ao nascer, ela vem como se fosse uma tábula rasa à sua mente. Como se fosse uma folha de papel em branco. E a partir dali, do nascimento, tudo que acontece, todos os acontecimentos, as emoções, tudo, ela vai acumulando. Essa é uma tese de John Locke. Hoje essa tese está descartada pelos estudiosos a partir do momento que a gente sabe que o feto, a criança ainda no ventre materno, ela sente emoções. E que a mãe deve ter todo o cuidado de proteger o feto, proteger a criança. Porque ela já nasce com muitos problemas advindos. Ela não contrai somente os problemas físicos, mas os problemas mentais, os problemas emocionais. Então, essa tese de John Locke, ela cai por terra, mas ainda existem alguns que aceitam. Baseado nisso, a gente pergunta, o homem é mau? Ou a sociedade o corrompe? É outra tese levantada por alguns filósofos. Que o homem nasce bom, mas que a sociedade o corrompe. Você concorda com essa tese? Se você concordar, vá ler a Bíblia, para ver o que é que a Bíblia diz a esse respeito. A esse respeito. Então, muita gente tem estudado a mente humana, o comportamento humano, para tentar entender o ser humano. Bem, nós estamos vivendo atualmente um dos momentos mais difíceis da história da humanidade, em termos de violência. Nunca se viu tanta violência como nos dias atuais. Há alguns anos, conversando com uma jovem espírita, dizia ela que era espírita, e ela queria me convencer do espiritismo. E eu disse, se você me responder 2 perguntas, eu me torno espírita agora mesmo. Só 2, não quero mais nenhuma. Ela disse, pois não, é agora. Eu disse, se existe realmente reencarnação, se existe, como se aumenta, ou como se responde, se argumenta, se prova o aumento populacional? Só isso. Como é que a população está aumentando? Se o problema é reencarnação. Se os espíritos estão reencarnando. Não, é que depois foram criados novos espíritos, não convence. Me responda a segunda pergunta. Para que existe reencarnação?
existe para aperfeiçoamento das pessoas. As pessoas se reencarnam para se aperfeiçoar. Isso muito bem. Então agora me responda. Por que o mundo está cada vez pior? Nós devíamos estar num mundo maravilhoso, no céu. Um dia um babalorixá, o que é um babalorixá? É um chefe de terreiro, viu? Existe aí Ialorixá e o babalorixá. Eu li sobre isso. Ele me disse que há história até de quem reencarnou 120 vezes. Ele disse, e quem foi que fez essa contagem? Como foi que vocês fizeram essa contagem? Quem? Para saber que a pessoa, ou foi a pessoa que disse, como é que foi isso aí? Ou seja, eu não me tornei espírita, graças a Deus. A pessoa não responde. Mas nós estamos vivendo, meus irmãos, num mundo de muita violência. A pergunta é, essa violência atinge a igreja? Atinge sim. Infelizmente atinge. Para a tristeza nossa, atinge. Nós temos cometido violências contra a integridade das pessoas, contra a honestidade das pessoas, contra as próprias pessoas. Agora chegou o nosso texto. Eu fiz um arrodeio grande. Um arrodeio tão grande que, se vocês forem pensar em cada coisa que eu coloquei aqui, cada uma dessas tem uma semana ou mais para você pensar. Eu não quero colocar mais ainda. Porque para essas vão servir de base para aquilo que eu quero dizer. Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando é que você pode dizer isso? Quando? Quando você pode dizer que a sua vida, o objetivo da sua vida, a razão de ser da sua existência é viver para o Senhor Jesus. Quando é que você pode dizer isso? Quando é que você pode pensar como aquele livro que existe, que alguns aqui já leram, e eu que já citei o livro, Em Seus Passos, que faria Jesus? Se eu estivesse no lugar de Jesus, como eu agiria de acordo com isso que eu estou agindo ou que eu quero agir? O que Jesus faria em meu lugar? Uma das páginas mais extraordinárias sobre esse assunto está na Bíblia, em que os melhores documentos não trazem esse texto. O Vaticano e o Sinaíde, que são os melhores documentos, não trazem esse texto. Capítulo 8 de João, que se fala da mulher adúltera. Alguns, por exemplo, chegam até a rasgar a Bíblia porque não estão nos melhores documentos. Mas esse texto é fantástico, né, em nossa linha de pensamento. O que os líderes religiosos queriam fazer com a mulher? Queriam apedrejá-la. Queriam matá-la. E o que Cristo fez? O que Cristo fez? Se fosse você, religioso, membro de um tribunal, fosse sinédrio, fosse um tribunal eclesiástico, você está ali para ver a lei. A lei. A lei diz isto. Um bispo de Nova York chamado Fulton Sheen, analisando esse texto, é fantástico a análise dele. Quando diz, ali estava a elite religiosa para julgar. E julgar segundo a lei. O que é que diz a lei? A lei diz assim, então aplica-se a lei, que tais mulheres sejam apedrejadas, vamos apedrejar. Possivelmente, se alguns de nós estivéssemos ali, estaríamos justamente com a turba dizendo, vamos apedrejá-la. Por quê? Porque está na lei,
Ali estava uma mulher sofrida e sofrendo, sendo acusada por todos os lados. Estava ali. Precisando de amor, precisando de perdão, precisando de carinho, precisando de alguém que dê a mão, de alguém que a levante, de alguém que a soerga. E a turba enfurecida está ali para quê? Para matá-la. Você ia fazer do mesmo jeito? Talvez eu fizesse do mesmo jeito. Era a liderança religiosa. Mas Jesus, sempre Jesus. Sempre Ele. Que nunca chegou na hora errada. Sempre chega no seu tempo, na hora certa. Olha para a turba enfurecida. Todos zelosos pela lei. Lei de Deus. Lei do Velho Testamento. Todos zelosos. Homens exemplares. Homens exemplares. Dignos. Dignos. Jesus chega na hora, está ali presente. Quem não tiver nenhum pecado, pegue a primeira pedra e atire. O texto de João diz que Jesus se agachou e começou a escrever. Mas o texto não diz o que ele escrevia. Fulton Sheen imagina que Jesus começou a escrever os pecados de cada um. Que olhou para um e disse caluniador. Não naquele caso explícito, mas em outros casos, tanto porque ele conhecia a vida de cada um. E aquele jogou a pedra fora e saiu. Olhou para outro mentiroso. Olhou para outro tal. E foi dizendo os pecados de cada um, e cada um, acusado pela sua própria consciência, começou a correr, a sair. E Fulton Sheen, em sua análise, diz: ficou só um jovem, que pegou uma pedra grande para esmagar a cabeça da mulher, para apedrejar. Que Jesus olhou para ele e sentenciou: adúltero. Ninguém sabia, a não ser ele mesmo. Só que Jesus sabia. Ele deixou a pedra também e correu. E Jesus olhou para a mulher. E a mulher agora esperava de Jesus a sentença de morte. Sim, porque não tinha pecado. Esperava que Jesus pegasse a pedra e acabasse com ela. Porque o que ele tinha dito era quem não tivesse pecado, ele não tinha. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor. Pois eu poderia te condenar. Mas não te condeno. Vá em paz. E não peques mais. Como é viver com Cristo? Como é dizer, para mim o viver é Cristo? Que ensinamento, meu irmão, você tem vivido do Senhor Jesus? Que vida religiosa, que vida de igreja, que vida particular, que vida familiar, que vida você tem vivido, que demonstre em sua vida o exemplo de Jesus.
aquelas coisas que ninguém sabe, mas há um que sabe. Sua mulher não sabe, seu marido não sabe, seus filhos não sabem, seus amigos não sabem, talvez alguém está pensando. Mas há um que sabe. Há um que sabe. Jesus. Por isso o apóstolo Paulo dizia que, porquanto para mim, o significado de viver para mim é o Senhor Jesus. Isso é tão significativo para mim que se eu morrer é lucro. Por quê? Porque eu estarei com Ele. É por isso que é lucro. Estarei com Ele. Nós temos pensado tanto, meus irmãos, quando vamos nos aproximar da ceia do Senhor, porque o apóstolo Paulo, doutrinando aos irmãos da igreja de Corinto, diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós começamos a querer entender o que o apóstolo Paulo queria dizer a respeito desse autoexame que cada um deveria fazer. Eu digo a vocês, eu queria dizer, examine se Cristo significa alguma coisa para você em sua vida, porque se não significar, não participe. Porque não vai ter nenhum significado. Mas se Cristo significar alguma coisa para você, a sua vida muda. A sua vida é diferente. Totalmente diferente. Não queira dar uma de bonzinho. Ah, Senhor, tu me conheces, porque Deus está dizendo, eu te conheço mesmo. Porque, Senhor, a minha vida, eu sei de tudo. Às vezes eu fico sorrindo com aquele filme da Compadecida. Que negócio engraçado, né? Lá no julgamento. Porque eu sofri, sim, João, sim, João. Eu conheço essa história toda. O senhor acha que poder? É a gente com Deus. Porque, Senhor, eu sei de tudo. Eu sei de sua história, eu sei de sua vida, eu sei do que você pensa, eu sei de tudo. Quando ninguém vê o que você está fazendo, eu estou vendo. Eu estou vendo. Ou você pensa que eu não estou vendo? Você quer dar uma de santinho, de bonzinho? Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Quando é que Cristo significa alguma coisa para a sua vida? E quando é que você pode dizer, para a minha vida hoje, o viver é lucro? Aliás, o morrer é lucro. E para mim o viver é Cristo. A minha vida é Cristo. Ah, meus irmãos, não estou preocupado com o horário hoje, não, viu? De jeito nenhum. Estou preocupado em colocar aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu venho pensando nisso desde terça-feira. Desde terça-feira. Meu sermão não é preparado no sábado à noite, não, viu? É preparado com oração também. Seja até ontem mesmo eu me acordei. E me acordei, bom, é hora de pensar no sermão. Estou acordado, eu vou fazer o quê? Esperar que durma. Então, enquanto eu espero que eu durma, vou investir meu tempo. Vou investir meu tempo porque no sermão de amanhã. Eu estava pensando. Sermão de hoje, o que eu vou dizer às igrejas? O que eu vou alimentar a igreja? Como eu estou preocupado com esse tipo de evangelho que nós estamos vivendo, que parece que ninguém tem prazer em Deus. Irmão, irmã, jovem, ancião, preste bem atenção. Todas as coisas que Deus der a vocês, usem para o seu bem. Usem. Se Deus der a você a possibilidade de comprar um bom carro, compre o melhor que você puder.
Porque Deus lhe deu condição, e aqui você tem isso. Se é uma boa casa, faça isso também. De comer bem, coma. De vestir, vista. Ah, vou guardar para meu filho. Seu filho vai viver e vai arrumar também o dele. Cada arrume o dele. Cada um arrume o dele. Seja prudente, faça como eu já fiz até meu testamento. Não tenho nada, não deixo nada para ninguém. Está feito o testamento. Quero ver ninguém brigar com isso. Não significa com isso que você não tem que comer bem, vestir bem, andar. Não, nada disso. Agora saiba uma coisa, bota na tua cabeça. Se não botou, bota. Que no dia que você voltar a esse mundo, seu derradeiro olhar, tudo isso fica. E se ficar muito, vai servir de briga para os outros. E não tem família boa. Que se deixar muito, que não brigue. Não tem família boa. Que se os pais deixarem muito, que não brigue. Se você pensar que não, meus filhos maravilhosos, estou lhe dizendo. No mundo da justiça, quando eu era advogado, é o seguinte, ou família unida. Aí os advogados perguntavam, já fizeram o inventário do velho? Deus dá para você viver. Deus dá para você viver. E viva. E viva bem. Viva com alegria. Mas se desapegue disso. Se desapegue. E viva para o Senhor Jesus. E diga, para mim, o viver, a razão de viver, a razão de existir, o que eu vou fazer é o meu Senhor. Porque é com Ele que eu vou contar para sempre. No dia que eu sair dessa igreja, estou dizendo não somente eu, todos nós, no dia que eu sair da igreja que pertenço, e for para a igreja do céu, que é a igreja perfeita, porque aqui tem muitos problemas, muito defeito. Tem, inclusive o pastor. Mas quando eu for para a igreja perfeita, lá eu estarei com o meu Senhor. E viverei para sempre com Ele. E com Ele reinarei. E tudo que eu tenho aqui não vou levar nada. Nada. Aí conta-se que um indivíduo muito suvina, apegado a dinheiro, disse à mulher, ó, no dia que eu morrer, eu quero todo o meu dinheiro no caixão. Ela disse, não vai caber. Arrume um jeito e bote. Arrume um jeito e bote. Quero meu dinheiro no caixão. Aí morreu. E aí as amigas, e aí? Botasse o dinheiro no caixão? Botei. Tu botaste, mulher? Botei. E coube tudo. Não ficou um centavo. E como tu conseguiste? Eu fiz um cheque, botei dentro do caixão, no bolso do paletó dele, para ele receber no banco do inferno. Essa história que o povo conta tem razão de ser, sabia? Pensa que não? Você não vai levar nada, a não ser a fé no seu Senhor. E quando você chegar lá, se chegar lá, viu? Preste bem atenção. Nem de fé você vai precisar. Sabia? Porque lá só reina o amor. Lá não precisa de esperança, não precisa de fé, mas precisa de amor, porque o amor se adentra à eternidade. Trabalhe, consiga as coisas, viva, mas o seu coração coloque em Cristo Jesus. Goste com as coisas que Deus lhe dá, mas o seu coração e a sua vida coloque em Cristo Jesus. Vou dizer a vocês, concluindo, e essa palavra é boa, concluindo, né?
esta santa ceia só terá razão para você, para mim e para nós, se nós pudermos dizer como o apóstolo Paulo, porquanto para mim o viver é Cristo. Senão, tudo isso é formalismo. Tudo isso é formalismo. Para mim, o viver é Cristo. Eu estava pensando enquanto preparava. Meu Deus. Meu primo, um homem de Deus, foi com 76. Meu pai com 78. Aí chegou hoje, José, falando que uma pessoa morreu com 70 e pouco. Não, aumenta um pouco. Eu digo que isso foi com 80. Estou na fase. Estou, eu sei. Mas eu quero viver para Cristo. Eu quero dizer como apóstolo. Para mim o viver é Cristo. Morrer é lucro. Você pode dizer isso nessa manhã? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, se ainda posso fazer alguma coisa por vocês, por esta igreja que eu tanto amo, disse o apóstolo Paulo, eu já fico um problema sério de escolher. De hora de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir, estar com Cristo, que incomparável é melhor, incomparavelmente. Se você não pensar assim, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Mas o versículo principal aqui é esse. Para mim, o viver é Cristo. Diga como um apóstolo. Faça essa profissão de fé. Isso é uma profissão de fé, sabia? Professe essa fé. E diga, para mim, o viver é Cristo. Amém. Nós vamos, nesta manhã, para a Santa Ceia. Quero dizer que os dois hinos que nós vamos cantar nesta manhã seriam os dois hinos na noite. Houve uma inversão. Hoje é Santa Ceia e justamente nós vamos cantar os dois hinos desta manhã. O primeiro, o hino 107, e o segundo é o hino 300, depois da Santa Ceia. Vamos cantar o hino 107, vamos ficar de pé. Convido os pastores e os presbíteros escalados para a Santa Ceia.